Morning, everybody. Bom dia, It's really very nice to be with é you. muito bom estar aqui hoje. They say that what characterizes the poor O is que a very caracteriza risky a environment. pobreza Life é full um ambiente difficult de decisions risco. and you've got to manage Nós temos que uncertainty. fazer, às vezes, I tomar feel a bit medidas like the muito poor, fortes right para now, mudar a in vida the do sense do that pobre. I thought I E was going to como be first up eu pensei que as the eu seria o primeiro a and falar, that gave me something of a billing, like a warm-up band, mas o if you like, Gary to me deu algumas somebody like ideias, the Rolling Stones. como, You know, this is por Mick Jagger exemplo, over Rolling here. Stone. Ele é o Mick Jagger dos Rolling Stones para mim, porque ele é But I muito think it works okay. um I ícone. think Eu it's very acho useful que os to medidadores get que ele the apresentou technical podem details funcionar. down. Ele I was nos also told apresentou by vários indicadores nobody less than importantes the Minister Neri himself, e no PowerPoints. eu vejo que So nós there are temos no muitos PowerPoints. pontos para pensar. So if you like, if I'm a warm-up band, this is an E unplugged type of Se presentation. eu posso te falar que Let's vai see ser if we can pouquinho do this together. difícil Let's see if de we can fazer a minha actually know how to apresentação actually aqui, dialogue with each mas other vamos using tentar words. dialogar, com as Let's nossas give it a ideias e vamos tentar. So I live in South Africa, Eu moro na which is África a do country in Sul, which there's que é been país very live and participatory dialogue between the que research community onde nós tivemos diálogo muito próximo com cada comunidade. Desde 1999, nós temos consultado todas as regiões, nós temos uma certa influência já na África do Sul e nas comunidades da África do Sul, e nós temos um diálogo muito importante sobre crise. Eu gostaria de refletir um pouco sobre isso. E como que nós vivemos numa era que nós temos vendo muitas mudanças nas medidas de pobreza. E nós estamos fazendo muitas políticas que vão impactar na maneira que nós pensamos na pobreza no nosso país. E também como que nós pensamos na pobreza mundialmente falando, o que nos dará resultados muito importantes. Quando nós utilizamos os indicadores sul-africanos, nós podemos ver alguns problemas, o que nos encoraja a colocar os seus estudos na mesa e a dialogar sobre isso, o que é crucial para termos maiores resultados vindos de peritos na área. Na África do Sul, nós temos um país de meio termo. Com renda média e que nós podemos verificar muitos avanços nos medidores. A linha de pobreza de $1 por dia, não é tão aceitado mundialmente como o discutido em outros tempos. Nós temos que mudar as nossas estratégias para aliviar a pobreza e para aumentar a linha de pobreza, porque tudo está mudando. E nós devemos notar que os países de receita média estão com políticas diferentes para reduzir a pobreza, porque se você tem recebe $1 por dia, é diferente de anteriormente, quando você recebia no passado $1 por dia. E é por isso que nós temos que modificar os nossos indicadores para associar aos indicadores de hoje em dia. Nós temos muitos perigos quando especificando a linha de pobreza, e porque nós podemos excluir alguns países,
o que poderia ser um pouco perigoso. Afortunadamente, na África do Sul, nós não precisamos do mandato da pressão internacional para que nós pudéssemos, né, fazer uma faixa de medidor de pobrezas. E nós começamos a fazer diálogos com a faixa pobre do nosso país. E o que nós vemos, até porque nós estávamos verificando, estávamos tendo uma abordagem mais ampla. E nós tivemos alguns problemas que estavam perpetuando a pobreza e a discriminação. Então, essa discussão na África do Sul era sempre mais ampla. Ela abordava a economia como um todo, as corporações e algumas dimensões cruciais como a educação, a saúde, entre outros. E mesmo nos anos 90, nós tivemos as Nações Unidas verificando algumas taxas que não estavam elevadas no nosso país, como a saúde e a educação. Nós não excluímos esses pontos das nossas discussões, mas nós incluímos outros pontos que não estavam incluídos. Nós temos também alguns riscos para quanto à inclusão, que depende muito do coordenador governamental que pode, né, se incluir nessa discussão que é muito importante no que tange a receita. E assim, com esse coordenador, nós podemos produzir uma política melhor. E nós temos que ter sempre isso em mente quando lidando com políticas multidimensionais. Na África do Sul, nós estamos fazendo bem e nós sempre tivemos algum tipo de coordenador quando tivemos alguma crise na linha de pobreza. Nós tivemos sempre um coordenador coordenando as políticas, tínhamos sempre uma orientação para as políticas contra a pobreza, nós tivemos sempre o coordenador governamental trazendo discussões multidimensionadas para a mesa. Eu acho que isso é muito importante. Ao longo do tempo, no país, isso mudou um pouco. Nós sempre tivemos algum órgão do governo responsável por esse aspecto. Se você não tiver um órgão assim, é muito fácil a perspectiva da pobreza ficar perdida dentro da política e vermos pessoas lutando pelo orçamento, até orçamentos importantes, por exemplo, para a educação, ou para a saúde, ou para o setor hídrico. Algumas vezes a pobreza multidimensional pode ser confundida entre as pessoas. One of the points I'd like to put on the table from the South African example, pontos que eu gostaria de aprender, de mostrar para vocês em relação à África do Sul, é que houve muitas ações dentro do espaço de renda e dentro do espaço de pobreza multidimensional nos últimos 20 anos. Deixa eu chamar a atenção de vocês para alguns dos desenvolvimentos que nós tivemos no nosso país. Bom, no espaço de renda, houve um debate bastante ativo em relação a essa linha de pobreza nacional. Nós estamos sempre discutindo isso, porque, claro que é algo bastante óbvio. Se nós falamos de $1 por dia, $2 por dia, $3 por dia, esses são fatores inaceitáveis, mas nós temos que focar em alguma coisa. Então, nós realmente sentimos a necessidade de focar no debate da linha de pobreza. Mas, se essas linhas estiverem muito baixas,
Então, qual seria a linha de pobreza correta? Realmente, esse é um tipo de questão bastante complicado. E na África do Sul, é uma questão social, não é uma questão técnica. No final das contas, eu acho que o consenso na África do Sul é que a base técnica para a linha de pobreza é algo bastante arbitrário. Então, o diálogo social deve ocorrer em relação à linha de pobreza. Então, dos órgãos do Estado que ficou responsável de criar políticas para aliviar a desigualdade e a pobreza é chamado, é um órgão que nós chamamos de Comissão Nacional para a criação de um plano de desenvolvimento nacional. É algo que foi criado recentemente no nosso país e nós temos agora essa discussão. Bom, então, se essa linha de $1 por dia representasse aproximadamente 130 da nossa moeda local por pessoa, por mês, vamos dizer, mantenha esse número na sua cabeça, 130. Uma proposta foi feita, uma proposta bastante razoável, dizendo que a linha de pobreza devia ser 115 da nossa moeda local. Isso é um insulto à dignidade dos sul-africanos. É uma linha de pobreza muito baixa. Nós vimos que era muito perigoso especificar uma linha de pobreza. Será que esse número, 115, era o número ideal para a vida, para os padrões de vida dos sul-africanos? Fazer uma proposta como essa, propondo uma linha de pobreza nacional de 115 da nossa moeda local, não era algo aceitável. Bom, então, o Plano de Desenvolvimento Nacional, mais uma vez, tentou criar uma linha de pobreza aceitável dentro do país. Mas, ao mesmo tempo, foi muito interessante, pois percebemos que talvez nós precisássemos de alguma linha de aspiração, ou seja, algo que nós devêssemos ter como meta. Nós não tínhamos metas muito objetivas, então nós resolvemos perguntar para as pessoas o que elas achavam que era um bom número para elas conseguirem sobreviver, uma boa renda para ela sobreviver, e nós vemos diferentes números. As pessoas falaram que elas precisavam de 4.000 ienes, que é a nossa moeda local, para viverem bem por mês. Esse é um número muito alto. Não é alto em termos da dignidade dos sul-africanos, mas se vocês pensarem, nós temos essa política de $1 por dia, que significa cento e poucos das nossas moedas. Nós temos diferentes linhas e agora nós tentamos aumentar para 4.000 ienes. Realmente é algo bastante difícil de acontecer. Ao mesmo tempo, falando desses debates da linha de pobreza nacional, nós temos essa consciência que deve haver alguma conexão entre a linha de pobreza, o salário mínimo e todos os diferentes aspectos, ou alguma regra de focalização da política, ou seja, você não vai receber benefícios se você ganhar mais do que essa certa quantidade, esse certo salário. Então, isso, mesmo no espaço monetário, nós temos que nos preocupar com a importância do dinheiro, da receita, entender o processo monetário. Nós temos um problema muito grande de desemprego. Nós temos que criar muitos empregos para as pessoas. Nós temos muitas pessoas recebendo muito pouco. E isso é um problema muito grande, porque nós não temos um meio termo no que tange a igualdade, né, a políticas de igualdade nesse sentido. Então, certamente,
O meu argumento é de que, se nós tivermos essa linha de pobreza no mesmo local, nós temos que nos perguntar qual que é o que tange ao lado monetário, o que acontece com o mercado. E quando se trata com o espaço de pobreza multifacetado do país, multidimensional do país, nós temos algumas histórias para contar. Vamos refletir sobre alguns problemas de desenvolvimento que nós tivemos. É claro que os objetivos do milênio devem ser incluídos nesses espaços. Inicialmente, os sul-africanos estavam aceitando com muito conforto essa linha de pobreza, até porque $1 por dia na África do Sul era muito bom. No entanto, esse medidor era uma linha de conforto na África do Sul. Agora, a saúde era um problema muito grande também, porque HIV estava afetando muitos os sul-africanos. E por causa do HIV, muitas pessoas estavam morrendo cedo. Por isso mesmo, nós tivemos que mudar as nossas políticas para ter ferramentas que nós pudéssemos utilizar de maneira melhor, mais apropriada, para que nós pudéssemos aplicá-las na melhor maneira possível. E nós tivemos algumas iniciativas que foram muito importantes. Primeiro de tudo, se nós tivéssemos alguns indicadores que melhorassem a vida de 40%, 50% da vida, seria muito bom. Por isso mesmo, lançamos medidores que poderíamos utilizar melhor, o que foi muito importante para que nós pudéssemos ter uma mudança muito mais profunda e profícua. Nós decidimos trabalhar com os indicadores multidimensionais e, por isso mesmo, nós tivemos muitas mudanças na linha de pobreza de 94 até hoje. E nós podemos fazer muitas análises com esses indicadores, o que é muito importante. Assim, as intervenções governamentais podem ser feitas de maneira mais profícua, o que é muito interessante. Nós, por isso, tivemos tivemos muitos sucessos. Eu vou te dar alguns números. Quando nós calculamos as categorias internacionais que o James nos mostrou, para os padrões de vida, por exemplo, nós tínhamos um índice de pobreza multidimensional de 3.1, 3.7 em 93 e 3.0 no presente, o que reflete intervenções governamentais muito profícuas no que tange à saúde, com cuidados primários, com eletricidade, água. Essa é uma história muito boa e que nós tivemos uma mudança muito drástica. Como eu mencionei anteriormente, nós tivemos uma caída da pobreza. Mas se nós utilizamos a mesma métrica que o James mostrou, nós verificamos que em 93 nós tínhamos 3.7, um índice de 3.7 da pobreza, e agora nós temos somente, ou seja, temos 30% da população ascendendo socialmente, o que é muito importante. Ou seja, nós tivemos muitos sucessos quando se trata desses indicadores multidimensionais. Quando se trata do espaço multidimensional, eu vou apresentar a economia contra os riscos. Economia contra os riscos.
o que é muito importante. Quando eu estou num seminário internacional, num fórum internacional, eu me sinto às vezes como um Darth Vader, porque às vezes eu tendo a falar coisas que podem ser entendidas como vocês vão viver menos, por exemplo. No entanto, o que eu trago aqui são experiências que tiveram sucesso. Quando se trata da redução da pobreza, nós temos o papel do economista e nós temos o papel dos outros funcionários. Isso nos ajuda a quebrar as barreiras e os obstáculos. Mas quando se trata dessa abordagem multidimensional, os economistas ainda se pegam não sabendo muito o que fazer. Até porque nós não estamos tratando somente do capital humano ou do meu mundo como economista, mas nós estamos tendo uma abordagem mais ampla. Eu posso até dizer que a dimensão de gênero é muito crucial. No entanto, outros índices são muito importantes também. Quando se trata do pensamento multidimensional, nós temos que pensar qual que é a faceta que nós estamos colocando sobre a mesa para discutir. Por isso mesmo, nós temos que aplicar essa abordagem multidimensional para medir a qualidade também. A qualidade da educação, a qualidade da saúde, o retorno dos investimentos que os senhores estão fazendo. Nós temos preocupação muito grande para quanto à educação, por exemplo, porque as pessoas podem, no caso, estudar por muitos anos e ter um sucesso no futuro. No entanto, essas pessoas que saem da escola podem não ter sucesso no mercado de trabalho. Isso é muito importante de ser abordado. Uma das discussões que nós temos é se nós temos que expandir os números, os anos de escolaridade. E é por isso que nós temos que fazer uma discussão apropriada sobre esses assuntos. Nós temos que abordar os riscos e a economia. E os NDGs e os indicadores multidimensionais devem apresentar números para todos os países. E a interação desse espaço econômico multidimensionado nos requer fazer algumas perguntas. Às vezes, nós podemos ter algumas políticas ofuscando essas perguntas. E por isso mesmo, nós temos que pensar na abordagem de capacidade e nós temos que conceitualizar todas as políticas para a educação e para a saúde. Por quê? Porque essas políticas são fundamentais. E nós precisamos da educação e da saúde para ser cidadãos de um país. E assim, a interação entre a saúde e a educação é muito importante, porque assim nós podemos medir qual que é o retorno do seu investimento, o que é muito importante. Um dos links muito importantes entre essas duas dimensões é entre o investimento e o retorno. Nós estamos tendo retorno do nosso investimento, e isso é muito importante. Por exemplo, na África do Sul, nós tivemos um programa de assistência social muito importante que manteve o equilíbrio entre as regiões e nós tivemos sucesso nesse programa, o que é muito importante. No entanto, algum desses planos não está tendo um resultado mais completo. Só está aliviando um pouquinho a pobreza, o que pode ser abordado também. Esse programa não está mostrando o caminho para os pobres de como sair da pobreza por completo. E o que é importante aqui é ter uma discussão multidimensional
completa com uma análise de interação entre entre as dimensões multifacetadas, o que é muito difícil. Nós precisamos... Bom, no final do dia, a política contra a pobreza tem que harmonizar todas essas ferramentas para que nós possamos ter o sucesso entre todas essas ferramentas de sucesso. E finalizando, eu comecei dizendo que nós estávamos apresentando um programa inovador aqui. No entanto, agora eu posso dizer que os nossos programas devem começar devagarzinho e depois alcançar o seu objetivo com total sucesso. E eu posso dizer que eu aprendi muitas coisas. Em 94, na África do Sul, nós tivemos um patamar X e nós queríamos aliviar e reduzir a pobreza. E incluir essa redução, essas ferramentas nas nossas políticas. E isso nós conseguimos fazer com total sucesso, o que é uma maneira de abordar a pobreza, eu acho. Assim sendo, nós temos também que pensar nas dimensões distintas da pobreza, e não só na linha de pobreza. Por isso, e assim nós podemos aliviar e reduzir a pobreza. Eu acho que nosso diálogo não está finalizado. No entanto, agora, com o passar do tempo, nós temos um diálogo muito maior e uma interação muito maior entre as diferentes facetas da nossa economia, o que é muito importante. Nós somos um país de receita média. No entanto, mesmo assim, nós estamos num contexto onde nós queremos finalizar a pobreza. Nós temos que melhorar a distribuição de receita. E nós temos que responsabilizar o governo, o que é muito importante para nós, países de receita média. Nós não podemos finalizar a discussão sobre a linha de pobreza, por exemplo. E no final, nós temos que traduzir tudo isso em compromissos e políticas no nível nacional, governamental, para que nós termos um enquadramento das políticas onde nós conseguiremos assim o sucesso nas nossas empreitadas. E nós temos que ter projetos factíveis, que nós possamos colocar também os indicadores internacionais de pobreza no nosso país. Nós temos um caminho muito longo ainda para trilhar. No entanto, com todas essas ferramentas, nós podemos ter o sucesso da nossa empreitada. Nós temos que configurar as políticas e ter uma abordagem sul-africana no nosso caso, o que é muito importante. Nós temos um trabalho muito árduo aqui, que requer um trabalho árduo, né, quanto aos políticos, e nós temos que compreender como que a educação funciona, como que o mercado funciona, como que a saúde funciona. E nós estamos num espaço muito privilegiado, onde muitas interações estão acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que esse seminário é um espaço assim. É um desses espaços. E eu tenho a honra de concluir aqui que nesse seminário nós temos muitas experiências boas. Muito obrigado.